Eu posso. Eu também posso. Por quê? 40 a mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast que celebra a força e a beleza da mulher madura. O 40 a mais pode. Eu sou Cíntia Ferreira. E eu sou a Carla Geraldo, invadindo as suas quartas-feiras, toda quarta às 8 da noite. E hoje, a nossa convidada, Carla, é uma pessoa inspiradora, né? Eu, particularmente, admiro muito ela, né? Aprendi a admirar desde que eu conheci a Camila. A Camila Castro ela é palestrante, mentora e consultora especialista em comunicação, gestão de negócio e inteligência emocional. Nossa, Não é pouca coisa, né? maravilhosa. Tudo que a gente precisa, né? Hoje nós vamos aprender com você, Camila. Camila, Gente, bem-vinda. obrigada. É um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada, Cíntia, Carla, pela recepção. Obrigada pelo convite. Eu quero parabenizar essa iniciativa de vocês, que é uma iniciativa inovadora em Ribeirão Preto. Com certeza são temas que eu trabalho, né? Tenho a sorte de hoje trabalhar com temas que estão mesmo em alta, em pauta na mídia, né? E você vê muita gente querendo falar a respeito do assunto, muitas pessoas tentando abordar o assunto, mas poucas que de fato atuam na área. Então, com certeza eu acho que o papo vai ser bem interessante, espero que seja. Obrigada pela apresentação, que fiquei muito honrada pelo convite, pela apresentação. Grata. Espero que de fato seja muito proveitoso esse bate-papo, essa noite aqui com vocês, que as pessoas consigam aprender e compreender o máximo possível. Camila, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, né? Porque a partir do momento que eu te conheci aquele dia, lembra no café? No café. Eu, assim, e você trabalha num departamento que eu adoro, né? Que são pessoas, que é lidar com pessoas, né? Sim. Que é ajudar as pessoas a evoluírem. Então, eu gosto muito disso, né? Uhum. Então, eu fiquei, assim, encantada, né, com você. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Que bom, e eu também estou muito feliz. Obrigada mesmo, de coração. Camila, vamos começar do começo, né? Contando Sim. um pouquinho da sua história. Quem que é a Camila? De onde que a Camila veio? A família, né? Como que foi o início disso tudo? Conta um pouquinho pra gente da vida pessoal da Camila. Trajetória. Legal. Gente, essa é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar da minha jornada, né? Da Ai, minha vida que pessoal, lindo. da minha história. E Eu você já- gosta? Muito. E eu tenho muito orgulho da minha história. Porque, então, vamos contar, Sim, né? para inspirar outras Sim, mulheres é. também. Vai ser importante. É isso. legal. E, assim, tem muitas pessoas que têm uma história tão legal, tão bonita e de uma luta como a minha, e muitas das vezes não tem essa oportunidade de Exato. contar, né? E por isso é tão importante, eu valorizo demais esse momento. Vamos lá, eu vim de uma cidade pequena, do interior de Minas, Lavras, se chama. Tem 90 mil Conheço. habitantes, não é tão pequena, mas por ser uma cidade no estado de Minas Gerais, já tem menos oportunidade na época ainda, quando eu era pequena, né? Eu tô com 41 agora. Então, havia menos oportunidade ainda, né? Eu acredito que a minha história, ela tenha uma similaridade com a história de muitas mulheres, no sentido em que eu tive uma família muito tradicional. Então, eu tive pais muito conservadores. Eu tive um pai que era tão bravo, gente, que para vocês terem uma ideia, a gente não podia tomar banho depois das 7 horas da noite, porque ele não gostava do barulho do chuveiro. Ele se irritava com o barulho do chuveiro. Passou das 7, tinha que estar. Então, se acontecesse algum acidente, eu tivesse passado o dia inteiro na faculdade, porque acontecia, minha faculdade era integral, e eu chegava em casa após as 7 da noite, eu não podia tomar banho, para não Nossa, irritar. pra não irritar. Era muita rigidez. E assim como eu fui criada, né, eu percebo que as mulheres na minha faixa etária em Minas, pelo menos minhas amigas, foram criadas, a grande maioria, dentro de uma família, assim, extremamente tradicional.
E nesse ponto, foi mais difícil para mim ainda romper com Esses esses padrões. valores e dizer assim, não, mas eu quero seguir a minha própria vida. Eu vou sair de casa porque eu quero algo melhor para mim. Eu quero uma empresa maior, eu quero um futuro maior. Camila, e cortando um pouco, é que esse seu início da história Uhum. me gerou, assim, uma dúvida que talvez hoje também está entrando muito em discussão a questão dos traumas que as pessoas trazem, né? Da Uhum. infância, a questão da rigidez hoje, né? Da criação dos filhos, a rigidez com a criação dos filhos hoje. E eu queria te perguntar assim, essa rigidez, né? O que refletiu na Camila mais tarde, hoje? Excelente pergunta, porque ao mesmo tempo que eu tenho certeza que muitos dos meus traumas vieram disso, né? Eu não pude ser eu. Eu digo assim, não pude ser eu. Eu não pude viver a minha autenticidade na minha infância e na minha adolescência, Foi porque muito castrada. de uma certa forma, eu precisei reprimir muito do meu jeito de ser, do que eu pensava, que era muito diferente do que a minha família aceitava, né? Mas o que eu percebo também? Isso me fez a mulher que eu sou hoje. Porque a força que meu pai e a minha mãe, sendo dona de casa, mas ela sempre teve, né? Uma força, uma sabedoria muito grande. E mesmo dessa forma, com esses ensinamentos bem conservadores, meu pai sempre me ensinou e não tinha outro caminho para você dar certo na vida a não ser trabalhando honestamente, sabe? E essa foi uma premissa que eu segui de olhos fechados, eu não pensei, né? Eu não sucumbi a todas as propostas que o mundo trouxe de trabalho fácil, de ganhar dinheiro fácil, de subir na vida de formas que a gente não considera corretas, né? Então, esses princípios morais vieram dessa rigidez. Até por ser mulher, né? Nessa época, tudo era mais. A gente estava falando antes de entrar no ar aqui, né, Camila? Sim. Sim, Da sobre- questão da dificuldade da mulher, né? Principalmente na nossa época, assim, quando a gente estava buscando, né? A gente tem a mesma idade, né? Sim. Então, a dificuldade, a gente falou disso no primeiro programa, eu e a Carla, da dificuldade que a gente tinha de realizar os nossos sonhos, de fazer as coisas que a gente queria fazer, né? Uhum. Então, a dificuldade que a mulher tem para enfrentar e sempre ter que provar mais, né? E sempre, a gente falou do teste do sofá aí, né? Que É muitas vezes rola. impressionante, gente. Como a gente precisa falar disso, né? A gente precisa, isso precisa. precisa ser dito, porque é a realidade. A cultura, não só brasileira, a cultura mundial é sim machista, né? E a gente, para poder ter a carreira que a gente tem hoje, a gente passou por muitos desafios e fez com que isso, né, ocasionou um pouco até de uma lentidão nesse processo, desse Uhum. sucesso que a gente tanto buscou a vida toda. Eu percebo assim que, no meu caso, eu tô muito grata, muito feliz com a carreira que eu construí, mas com certeza eu abdiquei de muita coisa que eu poderia ter dado atenção, como família, como vida amorosa. Eu não tive filhos, né? Eu não me casei, hoje eu estou solteira, né? Mas por quê? Devido a esse foco que eu precisei dar à minha vida profissional, que foi tudo muito mais suado, tudo muito mais dificultoso. Mas não me lamento por isso. Eu tenho certeza que se eu vim a essa existência, à Terra, como mulher, é porque eu dou conta, porque eu tenho capacidade e porque eu tenho muito a ensinar e a aprender nessa condição feminina, né? E aí, voltando nessa questão dos pais muito rígidos, né? Dessa rigidez. Isso com certeza trouxe muito ensinamento, muito aprendizado, que hoje eu acho que todo é muito fácil para os filhos, né? É uma geração que está tentando recuperar o que sofreu lá atrás, Isso. né? O que passou com seus pais. E não quer oferecer para os seus filhos os mesmos prejuízos, as mesmas dificuldades, né? Então eu entendo também que a criação ela é uma consequência, né? É uma de certa forma, uma reparação, né? Eu Uhum. De entendo. não seguir padrões, Exato. né? De quebrar o... Exato, de querer quebrar o ciclo e Isso. acabar errando um pouco na dose, né? Isso Exato. acontece muito nesses conflitos geracionais aí. Mas foi tudo muito complexo, porque quando eu resolvi sair de casa, me formei em administração, me formei na Universidade Federal de Lavras, né? Sempre quis fazer algum curso relacionado à psicologia, que tivesse um pouco de psicologia, que tivesse matemática. Eu estava muito na dúvida na época, que Uhum. tivesse um pouco de direito, porque eu já era muito decidida.
tinha vontade de expressar minha fala, meu ponto de vista, gostava muito de comunicação, então pensei em comunicação também, publicidade e propaganda. Na dúvida, falei, vou fazer administração, que tem todas essas Que eu disciplinas. consigo, É isso que eu vou fazer. Em 2001, eu entrei na Universidade Federal de Lavras. Em 2004, antes de encerrar a universidade, eu já busquei um estágio profissional em uma empresa para que eu pudesse, antes ainda de me formar, ter uma experiência numa grande empresa, né? Eu ainda não estava graduada e a possibilidade de você entrar numa empresa grande Abre as como portas, né? estagiária é muito maior, né? Isso, Do que depois isso. como funcionária contratada. Então foi quando eu decidi sair de casa, antes de terminar a faculdade. E não houve aceitação, nem por parte de pai, nem muito menos por parte de mãe. E eu entendo até que a insegurança do meu pai vinha com relação ao medo do mundo. Que era exatamente o medo de tudo isso que a gente acabou de conversar. Ela vai cair num mundo onde não é legal, ela não está preparada, morou sempre com pai e mãe, né? É uma menina sensível, meiga. Acho que todas essas dúvidas vieram na Não conhece mente. nada do mundo. Exato. Não sabe se virar. É. E foi assim que eu fui. E foi muito complexo, porque não tive apoio nem financeiro, nem emocional. Em momento nenhum. Eu tive esse apoio. E eu saí de Lavras e fui pra Varginha, que era a cidade mais próxima. Você mora em Lavras, você quer subir de vida, você vai pra onde? Vai pra Varginha, que é o cidadão que tem mais próximo, né? Então fica a 100 quilômetros de Lavras. Mas lá já tinha um monte de indústria, a coisa já, né, Já pulsava, rodava mais, a né? economia lá já pulsava. E eu tinha uma amiga, uma grande amiga, que morava lá, residia lá, estudando comunicação, publicidade e propaganda, e ela morava em uma república. Ela disse, não, vem pra cá, você entrega seus currículos, fica aqui em casa. E foi o que eu fiz. Numa quinta-feira, à noite, eu fui pra Varginha. Na sexta-feira de manhã, peguei meu currículozinho, não esqueço, gente, com aquele envelope de papel pardo, o Sim. currículo impresso. Uhum. Peguei um ônibus e fui pra... Não tinha muita grana, gente. Foi tudo assim, low cost, né? Muito apertado, sempre. Peguei um ônibus fretado, que era de funcionário da Philips. Agora a empresa tá vendo isso, tá sabendo. A empresa Eu tá não sabendo era que você, funcionária. né, utilizou do Utilizei do transporte da da empresa. empresa. E entrei, gente, toda linda e plena, sentei. E até hoje, o Vailton, que foi o colega com que eu sentei do lado desse engenheiro, que se chama Vailton, que vai ver depois o vídeo e se tornou um grande amigo. E eu falei com ele, e aí, mas o que você faz na Philips? Há quanto tempo você trabalha? Comecei a investigar da empresa e perguntar os dados para poder entender melhor na hora que eu chegasse na empresa. Já começou a se infiltrar Já fui me ali, né? filtrando. E aí cheguei na porta da Philips. Fiquei parada, não entrei, né? Não tinha horário marcado, não tinha nada. Eu era uma menina com um currículo e um sonho, né? É só o que você... E que é só tudo que eu tinha. E o medo de te fazerem descer do ônibus. Isso passou, viu? Vou te falar que até passou. Mas a autoconfiança era tanta, porque passava, mas assim, não passava. Eu acho que a coragem sempre foi uma marca forte. Minha, apesar do medo. Sempre tive medo, sim, mas nunca deixei de ter coragem. Isso. E aí eu cheguei na porta da Philips com aquele currículo lá, aguardando. Eu quero falar com a gerente de RH. Senhora agendou horário? Não agendei horário, mas eu vou falar com a gerente de RH. Mas a senhora não agendou horário? Não agendei horário, mas eu preciso falar com a gerente de RH, porque eu vim de Lavras. Até Vim de aqui. Lavras. E eu preciso apresentar o meu currículo pra ela. E assim eu fiquei horas. O porteiro viu que eu não tava de brincadeira, no sol, suando, né, condenada. E entrando funcionário, saindo funcionário, entrando funcionário, saindo funcionário, todo mundo vendo aquela cena. Ele falou, né, por humanidade, ele entrou em contato com a gerente de RH, comunicou que tinha uma pessoa lá. Enfim, eu sei que o resultado dessa história foi a seguinte: na segunda-feira, ele falou, tudo bem, deixa teu currículo aqui, mas não há vaga. Já falei com a gerente de RH, ela falou que não tem vaga para estágio. Em nenhuma das duas plantas, que lá tinham duas plantas, da Philips Lighting Electronics e da Philips Valita. Eu falei, tá, ok, deixei o currículo. Na segunda-feira me ligaram, avisando que havia sido encerrado um processo seletivo para estágio, né, na unidade da Valita, e que eles, né, o gerente que contratou a estagiária, que encerrou o processo, não estava tão satisfeito assim com a contratação. E pediram para eu ir para lá na terça-feira. Na terça-feira eu estava na empresa fazendo o processo seletivo. E na quarta eu fui contratada. Caraca. Para uma vaga que não existia. Não existia vaga. Eu criei
Eu Sim. fiz com que eles Você criassem criou a vaga. oportunidade para entrar. Exato. Que é o que tem que acontecer. Se a gente sempre não, 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 e você não faz algo para mudar, você vai receber o não na vida Isso. sempre, E o né? ter o não é muito certo, É. né? É. O ter o não. Eu sou uma pessoa que eu comecei a ter mais esse feeling. Pro não eu já tenho, o resto eu vou Eu tentar, sempre penso né? isso Sim. também. Depois de uma certa idade. Eu falei, gente, o não, eu já recebi tanto não, o não eu já tenho, eu vou tentar receber o sim. Olha isso, você tá dizendo que tem esse perfil, você também. E vocês estão aqui hoje num projeto inovador, É. que é lindo, que vai mudar a vida das pessoas, das que frequentam e das que assistem. Então, eu acredito muito, muito mesmo, que a gente precisa vencer esse medo, né? E deixar a coragem sobressair. Eu entendo que Exatamente. isso foi o que me fez e é o que me faz até hoje não desistir de tudo que eu quero, de tudo que eu Impulsiona, acredito. né? O que impulsiona a gente é isso. É Exato. buscar A gente nossos vem de uma sonhos mesmo. geração, né, de castração e É. frustração, né? Sim. Tudo era não, tudo você não pode. Ah, você é mulher, não, não, né? Você tem que A ser gente tem que quieta, você tem que correr ser atrás. comportada, né? É sempre Muita regra. muita. A Sempre gente, teve muita a gente regra pra teve que gente. sempre seguir tudo Sexo ali, né? frágil. Sim, A gente, É o sexo sim. frágil que não é frágil nada, né? Exato. Então, a gente foi criada dessa forma. E isso gerou medos. Isso, Né? isso, Cíntia, são desafios. Eu percebo assim, são desafios que a gente aprendeu a gostar. De tanto que isso borbulhou, pelo menos na minha vida, isso pipocava. Era um desafio após o outro. Desafio financeiro, desafio emocional, Não desafio tinha profissional. tempo, né, pra... Não, e a gente tinha que se virar e fazer daquele limão a limonada. E aí eu cheguei a ter problema de depressão, síndrome do pânico, longe da família, com problemas que a gente teve relacionados a questões da empresa em si, relacionais ali, e graves, inclusive. E eu tive que lidar com tudo isso com 20 e poucos anos. E eu poderia ter pensado, vou voltar pra trás. Mas e não foi por orgulho. Foi por entender que eu já era adulta. Eu já era Você adulta. tinha que passar por aquele Eu tinha que dar processo. conta disso. E eu acho que isso hoje, num jovem de 20 anos, isso tá tão distante, né? Camila, Não vou generalizar. mas assim, a geração atual, ela tá imediatista. Uhum. Então, se as coisas não acontecem rápido, não Sim. serve, Sim. né? Então, eles não E conseguem muito- passar por esse processo. Sim. muito cristal, né? Parece assim, o que a gente passou, isso que você está falando, a sua história, vem um filme na minha mente, porque assim, aqui todas nós somos de cidades pequenas, né? Isso. Olha Todas que nós. legal. E isso que você falou é enfrentar, às vezes deixar a família, correr atrás dos seus sonhos, é deixar igual eu. Cair no Um mundão. casamento deixei para trás, porque eu tinha projetos e sonhos que naquele momento não estavam alinhados. Então, assim, era filhos e eu olhava, falava assim, não, eu não estou nesse momento, eu estou querendo outras coisas, eu quero estudar, eu estou querendo o projeto do meu salão, eu estou querendo, sabe, várias coisas que eu tive que também fazer escolhas num certo Sim. momento de vida. E é isso. E a cada escolha uma E a renúncia. cada escolha Que é uma não volta renúncia, mais. que não volta. Só que eu sempre falo isso, Camila, a gente tem que olhar para o caminho e falar assim, eu estou feliz com as minhas escolhas? Se eu estou feliz com as minhas escolhas, está tudo certo. Exatamente. Então você sente no coração e segue. Então o medo, ele faz parte porque é isso, viver sozinha numa cidade, sem família perto, sem nada, porém assim, com a cara e a coragem. E a família, a gente também vai fazendo família ao longo do processo, né? Que é isso, os amigos que você vai... que ficam. Então é muito legal. A sua história tá assim, passa um filme na Que nossa legal. cabeça também. E que bacana você falar essa questão das escolhas, né? Eu acredito muito que essa parte de estar relacionada... Ai, deixa eu lembrar, o que você acabou de falar agora? Pra eu poder puxar, você falou a respeito da sua vida, que também foi Sim, assim, de de superação, relacionamento, que você deixou de muita coisa pra superação que eu trás. deixei, foram escolhas que eu tive que ir fazendo, né, ao longo do caminho. Então, assim, no momento da vida eu estava casada, e aí ele queria filhos, e eu olhava e eu falava, nossa, eu quero estudar, eu quero tal coisa, que é uma pessoa maravilhosa, eu sou Isso. muito agradecida pelo relacionamento, o tempo que durou e deu certo até Sim. aquele momento. Sim. Porém,
eram escolhas que eu tinha que fazer e eram dolorosas. Sim. E é um processo muito difícil para a gente fazer essas Muito, escolhas. muito difícil. Mas isso que você falou, que embora tenha sido difícil, e aquela outra oportunidade que você renunciou, naquela idade, naquele momento, com aquele pique que você tinha, não volta mais. Não. Mas o que a Cíntia viu, por exemplo, em mim, que ela sentiu, nossa, que força. Que é o que a gente Exatamente. sente em vocês quando vocês contam a história isso. de vocês. É isso, vem disso. Dessa certeza que a gente tem de que a gente tomou as decisões certas. É isso Porque que eu dúvida falo. Porque vai isso gerar, né? Tudo é. vai gerar dúvida. Sim. Ah, será que eu vou me arrepender? Porque pode existir o arrependimento, Sim. mas é uma coisa que a gente vai ter que lidar. E né? às vezes bate aquele pensamento, mas a gratidão do que você conseguiu, É aonde você chegou, É, né? com essas decisões que consciência. você tomou. Exato. a Isso. consciência é uma coisa que depois que você tem uma certa idade, trabalha muitas questões que vêm, a gente até comentou agora há pouco de luto, vem de muitas perdas, Sim, Aham. sim. financeiras inclusive, mas principalmente perdas de pessoas que a gente ama. Eu acho que essa é a maior chave de virada na vida de qualquer pessoa, para que ela tome consciência de quem ela é e se responsabilize pelas decisões que ela toma. Eu acho que essa é a maior chave da virada. E todas as pessoas, por incrível que pareça, até o momento, né? Todas as pessoas que sentaram nessa cadeira, Falaram isso. teve uma perda. Olha isso. Teve É. uma perda e que no momento daquela perda, a chave virou. Pra mim foi. Pra mim foi. E essa chave virou de uma forma que vocês não têm ideia. Eu tinha uma questão. Hoje eu trabalho com pessoas, eu sou Uhum. psicanalista, não clínico, mas utilizo a psicanálise e estudo Sim. profundamente. Mas eu tinha uma questão com a psicologia um pouco nebulosa, porque eu não queria ter contato com o meu lado sombra. Eu evitava isso. Você E não eu acho queria que isso é encarar a de todo mundo. realidade, né? Você não queria encarar. Que eu acho que é de todo mundo. a Eu acho parte- que é de todo ser humano. é. A gente evita os nossos medos, as nossas culpas, as nossas angústias. A gente evita até quando dá. A gente vai esticando, vai As pessoas esticando. não vão pra terapia porque não, Não quer vão, enfrentar. Não vão. Porque não quer dar de Então, cara eu com- achava que era uma besteira. Eu falava, não, psicólogo é coisa de gente que quer fazer, né, tempestade em copo d'água. É. Imagina, eu não preciso disso. O que é isso? Vamos viver a vida. O negócio da vida é viver. Ir pra frente, não tem esse negócio. Até que foi após a perda do meu pai, já fazem 10 anos, que me bateu uma sabe assim, crise de identidade. O que eu tô fazendo em Ribeirão? Por que eu não tô perto da minha família? Foi uma coisa tão profunda que eu não imaginava que ia me desestruturar. E aí vieram muitas coisas que foram. Minha mente, né? Foi desenterrando coisas pra mim, assim, coisas que eu nem queria. Sim. E foi vindo tanta coisa que me incomodava. E aquilo eu falei assim: e agora o que eu faço? Vou ter que apelar pro tal do terapeuta, né? Fui parar, né, num consultório de uma psicoterapeuta, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. No começo, eu conto pra todo mundo que eu só enxugava gelo. A coitada da psicóloga Francelise. Você merece o mundo. Você vai pro céu sem escalas. Sem escala. Foram uns 2 anos enxugando gelo. Ah, porque a minha chefe. Ah, porque na época eu era CLT ainda. Ah, porque isso, porque não sei o quê. E mais falando do outro do que de mim. Evitando falar de mim. Mas depois que a coisa começou a ficar mais profunda, olha, foi uma virada mesmo. É aí que eu me conheci de verdade. Até você descobrir que tudo que acontece com a gente é culpa nossa, não É do nossa. outro. É nossa. E é na terapia que a gente descobre isso, né? Que a gente permite. Então não tem muito o que fazer. E não culpabilizar tem... o outro sempre é uma defesa, né? Sim. É uma defesa que a gente usa, uma não. defesa. Mas eu fiz isso porque o fulano, É. porque ele provocou, porque ele me, né? Então é uma defesa nossa, né? Total. Tá jogando E isso aí, sempre e hoje eu tenho muita consciência de quanto é importante ter uma pessoa que te acolha verdadeiramente, né? E te respeite no seu tempo. Sim. Porque o meu tempo foi muito longo. Hoje eu vejo que, assim, a gente tá vivendo esse momento imediatista das terapias rápidas, holísticas, que a pessoa não precisa nem falar, você impõe a mão ali e cura. Sim, sim. Que é isso que as pessoas querem. Mas não é isso que resolve o problema, né? Se a gente não aprofundar de verdade, se você não se entender, não identificar onde está a causa. Então, eu entendo muito que é isso. Você precisa se autoanalisar. Jung falava muito isso, né? Se você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você acorda. E a gente só
é o Eu amo essa pressuposto frase. de Sócrates, linda, né? Eu De amo. Sócrates mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e Isso. conhecerás o universo, e universo. dominarás o universo, não sei a frase exata Dominarás o dele. universo. Algo nesse sentido. E é real. É real. Você só se sente seguro. Vamos falar do meu universo, por exemplo, né? Gestão empresarial. Você só se sente seguro para gerir uma empresa, para liderar pessoas, para vender um produto. Você só se sente seguro para fazer qualquer coisa se você está seguro dentro de você. Primeiro é a relação sua consigo mesma. Depois é a sua relação com o mundo. Enquanto você não resolve a tua relação consigo, você não vai ter uma boa relação com o mundo. Até porque a gestão de pessoas, né, na minha percepção, é você ter essa segurança para você passar essa segurança e as pessoas perceberem essa segurança em você. Exato. Porque se as pessoas não se sentirem seguras, ninguém vai te seguir. Você não vai fazer Exato. gestão de ninguém. Exato. É. Ô, Cíntia, e é por isso que eu falo muito disso, assim, dessa história minha com a terapia. Porque eu gosto de mostrar para as pessoas que eu também tive medo. E eu tive que passar por isso e vencer esse medo. Para poder descobrir quem eu sou de verdade e entender de fato o que me incomodava. Porque para mim esse é o dilema do ser humano na Terra. A gente é um ser social e a gente não se sente à vontade nesse planeta. A gente não se sente à vontade perto das pessoas, a gente não se sente à vontade. Tanto que a oratória, a comunicação é o segundo maior medo do ser humano. O primeiro é o medo de morrer, o segundo é de se comunicar. Ou seja, isso é a base da relação humana. Nós somos seres Sim, sociais. sim. Por que esse medo? Esse medo vem justamente da falta do vazio que a gente tem dentro da gente. Da falta de completude, do como a gente não se domina, do quanto a gente não se sente confortável dentro da gente. A gente não se sente confortável dentro da gente. A gente não tem essa confiança numa coisa que deveria ser tão natural, Que deveria ser tão né? natural. Da gente, que é conseguir se comunicar, seja assim, sentado, em três pessoas se comunicando, ou seja pela câmera, né? Isso. É a comunicação, a gente se relaciona dessa forma. Mas, Cíntia, mas eu compreendo por que a gente. Muitas pessoas não se sentem à vontade. Exatamente por essa questão. A comunicação, ela exige muita coragem. A comunicação exige coragem para falar, porque você precisa se posicionar Sim. naquilo que você acredita. Você precisa expor os seus pensamentos. Ou seja, se eu não tenho nenhum pensamento para poder expor, já começa por aí. Né? E Se ouvir eu sinto. a opinião do outro. E o ouvir, Que Carla. vai doer, vai ser isso, né? Ouvir a A opinião. escuta. A gente tem que estar Você não- preparado para a opinião do outro. É porque assim, as pessoas têm muito medo. Não é nem. Eu acho que é da retaliação, Também. né? De Ser você cancelado. Tá ali, Hoje é ser cancelado. Isso. Então, você tá colocando a sua opinião, né? Isso. Mas em alguns momentos, nem sempre você vai ouvir uma crítica construtiva. Uhum. Vai ter momentos que você vai passar por retaliação, Uhum. que você vai ser cancelada, ou que alguém vai entender o que você está falando de uma outra forma, né? Então, assim, uma vírgula que você esquece de colocar, muda o sentido, né? Uhum. E aí você... Eu falo muito. Hoje eu trabalho bastante com a comunicação assertiva. E eu falo que comunicação assertiva é isso. Você saber dizer sim quando você precisa dizer sim. E não quando você precisa dizer não. Sem sentir culpa de estar defendendo a sua ideia, né? E sem sentir essa questão, assim, do medo, da insegurança. E aquilo tá diferente do que os outros pensam. Isso é se Nossa, comunicar As assertivamente. pessoas ainda confundem assertividade com grosseria. Com certeza. E a maturidade, ela traz tanto essa libertação pra gente, né? Traz, Carla. Nossa, eu falo assim que cada vez que eu vou amadurecendo, falo, nossa, eu tenho vontade de falar não, eu falo é não. Não, eu não quero ir. E não Não vai tô dando afim preguiça de de ir algumas lá aguentar coisas, aquela vai dando pessoa. Preguiça. Não tô afim de ir ali fazer sala para aquela pessoa que não vou com a cara dela e não tô nem aí, sabe? Hoje Isso é é muito legal. É libertador. libertador, porque, olha, faz bem pra você, faz bem pra Faz pessoa que você poupa de uma energia que não tá legal tua, porque você não vai exatamente. botar uma energia boa naquela conversa, naquela sala que você vai fazer. Sim. Sua Não é energia verdade? vibra melhor. Exato. É isso. Porque às vezes você vê gente carregada, pesada, fazendo o que não gosta, o que não quer. Fala, meu Deus, vai buscar ser feliz. Isso. Vai buscar o que você gosta, pelo amor de Deus. E aí fica naquilo ali. Ah, não, gente.
Não dá para entender. A gente que opta por esse lado, né, de obedecer os nossos desejos, mas sem agredir o outro, respeitando também o outro, a gente que opta por esse caminho e percebe o quanto isso é legal e o quanto é possível, a gente não entende por que tem gente jogando um jogo errado ali, ou fazendo jogo, Sim, né? sim. Porque não precisa. Basta a gente ser autêntico, mas saber se posicionar. E é nesse saber se posicionar que as pessoas estão perdidas. E aí eu vou te explicar uma coisa pra vocês, gente. Eu concordo também, mais uma vez, eu entendo muito que as pessoas não têm culpa nesse processo, porque a nossa comunicação, especialmente a comunicação ocidental, ela é uma comunicação agressiva É. em origem, na sua origem, né? A comunicação existe uma teoria, uma ferramenta que eu gosto bastante, que é a comunicação não violenta, que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, e ele tem uma história belíssima, que depois vocês precisam... Eu vou enviar um vídeo para vocês contando a história dele. Ele tem origem judia, e ele sofreu muito bullying quando ele foi para os Estados Unidos na infância. Ele teve muito problema de ser hostilizado mesmo pelas pessoas, e ele começou a tentar ficar curioso com esse assunto, né? Ele queria entender por que algumas pessoas se comunicavam de uma maneira tão hostil e outras não, né? E aí ele foi crescendo, se interessou pela mente humana, fez psicologia. E, gente, ele achou que ele fosse entender no estudo dele que essas pessoas mais agressivas, né, que se comunicam de maneira mais hostil, teriam algum problema mental. E as outras não. É o que ele achou que ele fosse identificar. E não foi o que ele percebeu. O que ele percebeu foi uma coisa maravilhosa. Ele identificou que o problema não estava na mente, estava na comunicação. Muitas das vezes, as pessoas não estavam querendo dizer exatamente o que elas disseram. Mas ela não sabia dizer de outro Saber de que jeito. forma se expressar. Não sabia dizer de outro jeito. Então, a comunicação hoje que a gente trabalha é uma comunicação mais violenta mesmo, onde a gente tende a apontar o dedo, a identificar culpados e fazer julgamentos. Isso. Esse é o padrão. E tá totalmente errado. Então, por exemplo, você tem ali um problema conjugal, né, do marido e da mulher. E aí o marido tá programando alguma coisa sem a presença dela, né? Programando alguma coisa e ela não tá sabendo. Aí ela vai e descobre, fica super irritada, né? E vai falar o que pra ele? Vai falar assim, você sempre faz isso. Você nunca me pergunta. Você nunca me inclui. Você nunca me inclui. Nossa, mas que é isso? Brava, Já né? vai brigando. Esse seria mais ou E menos... aí ele também já se irrita. Exato. Essa seria a comunicação que não resolve, que é a agressiva. Porque o que é a comunicação assertiva? Que é a que funciona. Que é a comunicação que dialoga, que não debate. Porque o diálogo, ele significa a troca das ideias. E o debate, ele significa o confronto dessas ideias. Então, a ideia é dialogar e nunca debater. Então, ela poderia abordá-lo de uma forma assim, sem apontar o dedo para ele, sem julgar e sem reclamar nesse sentido, apontando para ele, começando falando dela. Então, dizendo assim, olha, Exato. De ter participado, eu gostaria de ser incluída. Isso, eu tô sabendo que você agendou isso e isso. Eu gostaria de ter participado dessa decisão. Eu gosto e eu me sinto valorizada. E falar de sentimento conecta, gente. Falar de sentimento. Se você disser assim, olha, eu tô me sentindo desvalorizada. Eu tô triste. Eu tô preocupada com a nossa relação. Tô preocupada com o destino, com o caminho que a nossa relação tá tomando. A preocupação é um sentimento que conecta. A tristeza é um sentimento que conecta, né? Sentimentos conectam. Embora umas pessoas demonstrem menos e outras mais, as pessoas são movidas pela emoção, né? Pelo emocional. Sim. Então, eu acho que é por conta disso que tem essa conexão, né? Porque Uhum. quando você fala da sua emoção, destrava, você desbloqueia, se desarma. Sim. E também, assim, comunicar é muito importante no sentido, ela falou até de relacionamento e tal. E se não está funcionando também e não está conseguindo, já abre a porta, deixa seguir e você poupa seu tempo. Porque às vezes você fica ali também tentando comunicar com o que não vai ter comunicação. Sim. Você vai ficar sofrendo Sim. e levando Sim. aquilo, Insistindo. Que é essa questão. insistindo. Conversou com ele, expôs seu sentimento, ele não deu a mínima. A mínima. Perde tempo. Temos que repensar. Já é uma dica, Ah, mas amiga. Camila, e o que... Eu tenho pensamentos até
questão da criação muito conservadora, pensamentos também bem conservadores, mas aí tem alguém que entra e fala, mas o que Deus uniu, o homem não separe. Mas eu falo, gente, a maior parte dos relacionamentos, especialmente quando a gente era mais novinha, não foi Deus que uniu. A gente nem tinha muita noção de Deus na vida da gente, nem de nada, de conceitos, Aliás, de muitos relacionamentos valores. os pais uniram, né? É que os pais... né? Então, Foi assim, Deus. eu acho que hoje, com a minha maturidade, ainda posso errar, ainda posso escolher uma Com pessoa certeza. querendo fazer o certo, achando que a gente tá na linha, que O tá... que Deus une, eu acho que é isso, é comunicação, é quando É. tá os dois na mesma interação, na mesma... Isso que Deus São une. evidências, Carla, é. são indicadores. Eu sou muito da administração, embora seja muito emocional hoje, que eu era essa sargentona que achava que ia dar conta sozinha de tudo na vida. Hoje eu tenho certeza que não. Inclusive, tenho certeza que não. Mas eu sou muito de evidências, eu sou muito de fatos, eu fico muito atenta a isso, né? A gente precisa estar muito atenta aos fatos. Mas voltando na história, só para não perder, a história lá de Varginha. A gente desviou um pouco, né? Desviamos, É. mas eu quero contar. Aí eu sei que eu fui contratada e fiquei na indústria da Philips de 2004 até 2006. De estagiária eu fui contratada né, como profissional mesmo da empresa. E 6 meses só como estagiária. Viajei o mundo, defendi projeto internacional, ganhei prêmio, foi muito legal. Mas era ainda uma cidade muito pequena, o salário muito baixo, eu ainda querendo sempre mais e mais. Foi quando eu, né, almejei essa vinda para Ribeirão Preto. Porque aqui tinha um mestrado na USP e me crescia muito os olhos, Enchia né? os olhos, Enchia os olhos. Você tinha né? quantos anos, Camila? Eu tava aí com 22 para 23. Novinha. Novíssima, né? Foi quando eu vim, então larguei tudo lá e vim pra cá também a mesma situação. Tinha acumulado o quê lá? Nada, com salário de estagiário, e na época eu morava. Foi muito interessante, porque aí eu fui, os perrengues da vida, né? Eu cheguei a morar, tipo, num quarto de hotel antigo, que era um quarto e um banheiro, numa época. Depois eu morei na casa de uma senhorinha que alugava um quarto dentro dessa. Então foi tudo uma pensãozinha, mas era uma pensão de só eu e ela. E aí ela faleceu. Era bem, bem velhinha. Enfim, foi tudo desse jeito. Tá, vim para Ribeirão Preto, fiz um mestrado em administração, mas na área de marketing, na linha de pesquisa de marketing, para morar na moradia da pós-graduação da USP. Então você imagina. Já foi? Mas saltos. Já foi, mas você pensa, ainda muito sofrido. Sim. Né? Com 20 e poucos anos. Ali eu poderia ter optado por seguir ainda na carreira dentro de empresa, ganhar um pouquinho melhor, né? Já alugar um apartamentinho? Não. Já dei mais 2 passos para trás. Pensando assim, lá na frente, eu vou dar um passo para frente. Eu tenho certeza que esse mestrado vai abrir muitas portas para mim e eu eu gosto de estudar. Eu sou muito as duas intensa na academia, no estudo profundo, mas também na prática. Sempre trabalhei. Muito. Comecei a trabalhar mesmo com 17 anos. Essa parte eu até anulei. Numa empresa de cobrança, fazia cobrança. Olha, eu tenho uma pergunta pra você depois que eu vi uma coisa no seu Instagram. O quê? E eu preciso saber dessa história. Ai, meu Deus do céu. Conta tudo. Qual que é a história de gelinho? Ai, que eu vendi. Eu tinha 12 anos. Começou aí, minha vontade. Eu tinha 12 anos. Eu pedia pra minha mãe fazer gelinho. É que lá a gente chama de chup-chup. Tem sacolé, o gelinho. Sacolé, gelinho. Eu pedia pra minha mãe fazer diversos sabores, né? E com tudo de mãe. Minha mãe, tudo que ela faz é delicioso. Pra vender na porta de casa. Mas essa história também é uma história legal, porque ao mesmo tempo que isso aconteceu, porque eu já tinha muita vontade de empreender, sempre gostei de dinheiro, gente. Sempre gostei de ganhar dinheiro. Quem não, né? Eu gostava de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Mas teve um dia que meu pai viu e chegou antes do trabalho, que ele não podia ver. Ele viu a placa com preço, que era um papel Chamex, escrito o preço do chup-chup, ele rasgou. Ali eu vi meu sonho desabar, se despedaçar. Ele rasgou com a maior violência do mundo, de vergonha. Porque ele teve uma infância muito pobre. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos. Ele teve uma vida muito sofrida. E aos 12 anos, a minha avó fazia com que ele trabalhasse para ele colocar dinheiro dentro de casa. A renda dele pertencia à renda familiar. Então, ele não
ele pensava, é muita coisa que passa, né? Foi um gatilho para ele aquilo. Ele pensou assim, nossa, eu dou tudo, né? Deve ter pensado para os meus filhos, eles não precisam passar por isso, Eu pelo que eu sou passei. provedor dessa casa, né? Não Exato, tem macho alfa. necessidade, né? Macho Exatamente. alfa, É, exatamente. mas foi Feriu muito. o orgulho E hoje eu dele. vejo que postura nisso, né, assim, até é legal nesse sentido, né, de proteção. É engraçado como a gente ressignifica tudo, mas na época foi um trauma. Teve isso. Eu gostava de fazer muito evento. Então, se era aniversário de cachorro, eu fazia o aniversário dos cachorros com lembrancinha e queria vender também as lembrancinhas dos cachorros. Reunia todo mundo, os vizinhos. Todo mundo era sempre os vizinhos, as crianças do bairro. Porque eu tive uma infância assim, né? Idade pequena, então a gente brincava todo mundo junto ali, na rua. Brincava na Mas, rua. mas as minhas filhas, elas estão hoje, vão fazer 10 anos, né? E a gente mora num condomínio. E elas, eu não sei de onde vêm as ideias, assim. De vez em quando ah, mãe, vamos lá no Atacadão pra gente comprar umas coisas. E, geralmente eu vou, compro umas coisas. Elas compram chiclete, elas compram aquele gelinho que vende pronto de Sei. pacote. Vendem para as crianças no Olha que condomínio. legal. Aí elas fazem isso, elas pegam o papel sulfite e colocam Isso lá é o ótimo. preço. E aí é o dia inteiro criança na minha porta. Tia, eu quero um Que chiclete. máximo! Tia, eu quero um gelinho. Tia. Adorei, adorei. Ai, só que assim, é, quem banca os custos sou eu, né? Porque Sim. elas acham que tudo é lucro. Aí é pra elas depois comprar as coisas Aí eu lá que tenho que elas. pagar. Não, aí elas vão no shopping, coisa que é gastar. Aí quer gastar. Então elas acham que tudo é lucro, que não tem os custos. E essa coisa do cachorro também que você falou, elas fizeram no celular mesmo, uns Sim. cartõezinhos, né? Pediu para eu imprimir. Aí elas saíram colocando nos apartamentos, na caixa de correio, passeamos com o cachorro. Elas e as amiguinhas. Genial, olha E você acha que não isso. aparece os Claro que cachorrinhos? Na verdade, eu aparece. não sei nem Que quanto que legal. elas cobram, mas eu Claro lembro que que eu ouvi, tipo, aparece. era R$1,50 por volta, sabe, R$2. Isso é muito bom. Gente, Isso é Ai, muito bom. Mulheres nunca boicotem, nunca deixem isso de eu lado, deixo, eu permitam, deixo. autorizem. Assim, é lógico que tem pessoas que têm, assim, um pensamento, vamos colocar assim, um pensamento podre, né? Uhum. De achar que às vezes é a mãe que tá talvez Ah, incentivando, né? sim. Que a mãe não tá vendo isso. Mas eu tô vendo. Só Uhum. que eu tô vendo pelo lado bom, né? Eu tô vendo a Uhum. atitude delas, eu tô vendo. Uhum. Precisa? Não precisa. Uhum. Mas você tem que olhar pro lado da criança, né? De ir atrás, de querer conquistar, de querer buscar. É, as Né? pessoas têm que valorizar, né? Assim, é claro, às vezes eu já vi gente, inclusive uma amiga minha, que teve até problema com isso. Porque ela estava incentivando muito que a filha produzisse, né? E parece que não pode, de maneira nenhuma. Tem até lei para isso, né? Não pode ter um produto feito por uma criança, um Instagram, colocar lá, não pode. E vender, e comercializar. Mas é uma brincadeira. Dentro do condomínio, eu vejo que é uma brincadeira muito saudável para eles já começarem a ir treinando essa É. habilidade de venda, a dar valor pelo dinheiro, né? Não precisa, é claro, fazer disso um comércio real, né? Explorar a imagem da criança para poder Sim. ganhar dinheiro. Mas da forma como é feita pelas suas filhas e como eu fazia, gente, é tão lindo isso. Até porque ali é um ambiente seguro, né? Então Sim. elas estão fazendo. É como se ali fosse a comunidade delas, né? Então elas fazem e dali para mais tarde sair fora dos portões, já com essa Sim. coragem, né? De enfrentar o mundo, de talvez De empreender. De receber um não, empreender, isso é De legal, receber um não, aprender. Aprende. exatamente. né? Ah, você quer um gelinho? Não, não quero. Ok, Isso. né? A escola delas, na semana retrasada, fez uma feira muito interessante, né? Que eles fizeram, as crianças produziram, fizeram gelinho, fizeram pão de mel, fizeram cachorro-quente, pintaram um quadro, e a escola fez uma feira para eles venderem esses produtos que eles produziram. Uhum. E foi muito legal, eu achei muito legal. Tô dando uma olhada no cabelo aqui, gente, você não desmontou, tá? Tá ok. Tá tudo sob controle. Tudo Tá ok. linda. Ai, obrigada. Mas é isso, é muito, e tem que incentivar. Acho que é muito válido. Qualquer forma de incentivo de empreendedorismo infantil tem que ser incentivado.
Porque deveria ser inserido nas escolas, na verdade, né? Gestão, educação Sim, financeira. sim. Como ainda poucas escolas estão amadurecidas nesse sentido e evoluídas nesse sentido, então a gente tem que apoiar em casa, do jeito que der. E, Camila, voltando lá da USP, Uhum. você foi morar na USP Ah, sim. Aí, e na época, eu morei na Moradia. Fiquei na época do mestrado, mas logo tudo foi tão... Ribeirão Preto me acolheu. Eu sou muito grata a essa cidade. Porque tudo foi acontecendo com tanta facilidade e também, não só pela cidade, eu reconheço também que sempre, né, o meu esforço, a luta, Sim. eu falo que, a gente fala lá em casa, nós somos em 3 mulheres e um homem, né? Mas a gente, o meu homem, meu irmão já é um homem de poucas palavras, mas as minhas irmãs, a gente fala muito que é isso. Vocês Na são em minha, quantos, Camila? 4, né? 4. 4. E a gente fala que lá em casa não tem como dar errado. Ou a gente dava certo ou a gente dava certo. Então era isso, foi muita batalha. E as coisas foram acontecendo. Tudo que eu tentava, se não dava certo, eu tentava outra coisa e já logo as coisas andavam, né? E isso foi acontecendo aqui em Ribeirão e eu estou aqui já há 16 anos. Desde lá até aqui, muita coisa aconteceu. Eu fui CLT na empresa numa época, uma boa época. Trabalhei já em várias, geralmente em cargos de gestão, mas em várias funções, em vários tipos de empresa também. E de lá para cá, muito aprendizado. E desde 2018 que eu montei a minha empresa de consultoria e tô aí nessa luta legal. até Qual foi o hoje. segmento que você mais gostou de trabalhar? Olha, eu vou te falar que eu gosto muito de indústria, gosto Também gosto. bastante. Também gosto. Mas não tenho um preferido. Eu tenho tido, assim, hoje eu tenho mais, assim, como eu atuo nas duas áreas, eu atuo em marketing, mais marketing digital e pessoas, nessas duas áreas, eu digo que eu tenho hoje o meu queridinho, né? Gosto muito de marketing, mas eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, mesmo na área de marketing, os projetos que envolvem um contato mais humanizado, contato com pessoas e projetos mais voltados a esse atendimento a público, eu tenho um pouco mais de De carinho, de afeição. afeição. É. Camila, o que faz uma consultora e mentora de gestão de negócio? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Vamos lá, eu vou diferenciar, porque são coisas diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Até o coach, né? O que é o Isso. coach, o que faz o coaching, as 3 coisas são bem diferentes, tá? Então vamos lá, consultor é o profissional que o consultor de empresas, né, a área de gestão de negócio, que é o que eu atuo, ele é o médico da empresa. Ele vai chegar na empresa, ele vai fazer o que você faz numa consulta com o médico. A empresa tem um problema, ela percebeu que ela tá com problema financeiro, ou o clima não tá legal, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe o que que é a causa daquele problema e como resolver, Você né? vai fazer um raio-x. É isso. Aí ela chama o consultor vai lá, vai fazer esse diagnóstico e vai fazer toda essa análise aprofundada, e é uma análise, gente, que é uma análise bem macro, holística. Porque às vezes acontece que seu cabelo tá caindo e o problema ser a sua alimentação. Sim. Um alimento que Sim. você inseriu na sua dieta, não é verdade? Então, as coisas, assim como no corpo humano, na organização, os departamentos, as funções são todas correlacionadas. Não tem como separar. Então, o consultor, ele é o médico da empresa. Ele vai entrar na sua empresa para fazer uma análise técnica do que está causando aquele problema ali, quer seja de liderança, quer seja de processos, quer seja de pessoas, quer seja de A marketing, verdade nua e crua. a verdade nua e crua. Aí a gente apresenta, né, qual é o problema, o que está causando, e o consultor tem o quê? Uma caixinha de ferramentas, que é o que o médico tem também, né? Então ele vai ter uma caixinha de ferramentas ali para poder resolver, consertar aquele problema. Então, a gente tem ferramentas de gestão, né, sistemas que a gente implementa numa empresa. Se uma empresa tem problema de estratégia, por exemplo, numa indústria que está com problema não de posicionamento, mas de direcionamento estratégico, ela precisa implementar um sistema com indicadores para medir se realmente ela está conseguindo chegar onde ela quer chegar daqui 2, 5, 10 anos. Uhum. Numa indústria, a gente vai implementar, por exemplo, um Balance Scorecard, que é o que eu indico. Tá. Uma ferramenta específica para esse problema. Mas se é uma loja de roupa, e se é um pet shop?
E se é uma startup? Para uma startup, eu indicaria, por exemplo, o OKR, que é uma outra ferramenta que resolve o mesmo problema, mas é diferente. E precisa ser feito um trabalho personalizado. Não dá para generalizar, né? Não dá para padronizar. Para você falar assim, olha, sempre nesse caso É um trabalho individualizado. é individualizado. Esse é o consultor. O mentor, ele é, então o consultor ele resolve, ele identifica o problema e ele aponta soluções. Ele resolve o problema. Gente, tem coisa melhor pra mim, eu nasci pra isso, pra resolver problema. Ele chega pra apagar o fogo. Eu sou focada nisso, em solucionar, em resolver, sempre fui. É isso que me move, né? Resolver problema. Quando não resolver, não fico contente, não fico feliz. O mentor, ele tem uma função, ele vai um pouquinho além no sentido do desenvolvimento da pessoa, do indivíduo. Que é um trabalho mais do desenvolvimento da competência, de competências. Por exemplo, quando você apoiou a sua filha a empreender, esse empreendimento infantil, esse apoio que você deu, você estimulou o desenvolvimento de uma competência de resiliência. Porque ali onde ela está recebendo um não, ela está ficando cada vez mais forte. Cada não que ela recebe, Lidando com esse ela vai não lidando. todos os dias. Exatamente. Então você está sendo a mentora da sua filha no desenvolvimento de uma competência que é muito importante no mundo corporativo hoje, no mercado de trabalho, profissionalmente falando, e na vida, Sim. que é a resiliência. E o mentor, ele tem essa característica mesmo de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Só que o mentor, geralmente, ele também carrega um pouquinho da bagagem dele, do jeitinho dele, da marca dele, que ele aprendeu, os hackzinhos, né? Os atalhozinhos, Sim. as formulazinhas que ele foi aprendendo com a vida, e isso é dele. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, ai, nossa, eu sigo aquele cara na internet, eu tenho muita vontade de fazer a mentoria dele. Porque é do cara, tem a identidade dele. Ou dela, né? Tem aquela mulher que você se inspira porque ela fez alguma coisa, ou a história dela, né? De alguma forma você se identificou. Você se identifica. Mas o mentor, ele tem a mentoria, ela tem essa característica da doação ilimitada. O que muitas das vezes, algumas mentorias estão sendo vendidas em grupo, de uma forma meio que, vamos dizer assim, em grande escala, Sim. e tá perdendo essa característica. Porque o mentor, ele é aquele que pega na mão mesmo, sabe? Produção em massa. E faz ele desenvolver. Tem que desenvolver. Não é simples. Desenvolver uma competência numa pessoa. Transformar uma pessoa para melhor. Fazer ela crescer. E cada pessoa é única, né, Camila? Isso. Você identificar aonde você precisa trabalhar naquela pessoa, para ela desenvolver, não, é individual. Muito. Você não consegue fazer isso de forma de produção em massa, Em né? escala. Em escala. Requer muita sensibilidade desenvolver pessoas, porque você precisa ter uma escuta ativa. E eu tô lendo um livro muito interessante, chama O Palhaço e o Psicanalista, do Cláudio Tebas, e esqueci o nome do outro, do psicanalista. E ele fala muito, em profundidade, sobre essa questão da comunicação, do falar e do ouvir. E uma coisa que ele coloca no livro que eu achei lindíssima sobre a escuta, é o fato de que quando a gente escuta, a gente precisa se ausentar de si para poder receber o outro dentro da nossa casa. A gente precisa tentar, e isso a gente nunca vai conseguir 100%, mas a gente precisa tentar ouvir exatamente o que o outro quer dizer. Mas isso é um dilema na comunicação, porque exatamente o que está passando na cabeça daquela pessoa fica quase impossível. Mas para a gente se aproximar do entendimento do que ela quer de fato passar, a gente precisa se ausentar de si. Isso é muito lindo, porque a gente tá tão atribulado no celular, tá falando e tá no celular, e tá pensando no que tá acontecendo, sabe, com o teu filho lá não sei onde, e o boleto que tem que pagar, que a gente não presta atenção no que as pessoas falam, né? E ele fala que isso é o princípio da escuta hospitaleira, da hospitalidade. Você precisa se comportar como um anfitrião, né? Quando você escuta. Porque as pessoas têm que se sentir à vontade Sim. na sua presença. Isso é uma coisa que eu percebo que hoje em dia Sentir confiança, tem. né? tem gente que fala e não tá preocupando
se o outro tá à vontade, se não tá. E às vezes a pessoa se sente incomodada, demonstra. Faz caras e bocas, tipo, e o outro nem se toca. Já reparou isso? Até porque é muito fácil você perceber quando uma pessoa tá desconfortável, né? Eu acho que a gente tem essas. Acho que a mulher Eu tem acho mais que- sensibilidade. Eu acho que é meio inconfundível Depende a pessoa muito. desconfortável, né? Que alguma coisinha, ou ela fica muito tensa, Mas não, ou tem muito pessoas que não têm inquieta. essa Mas noção. tem gente que não sim. tem Tem sensibilidade. pessoas que não têm Mas essa. eu acredito que as mulheres 40 a mais, Tem essa Sim. sensibilidade. especialmente as 40 a mais, posso te Especialmente. garantir, porque já viveu muito, já passou por perdas, É. já tá analisada, Mais medicada. Já tem esse feeling, né? Pra Empatia identificar. Já pelo tem mais outro, feeling. né? Tem Exatamente. aquela empatia de olhar o outro, de ver. Eu acho que também tem essa As questão mulheres da 40 mais tá voando na maturidade. vida, Tá né? Elas voando. estão assim. Estão né? voando. E eu percebo até nessa profissão mesmo, porque homens, às vezes, não conseguem. Eles se colocam nessa área, mas eles não entendem de onde vem o sucesso da mulher que está nessa área, justamente porque ele não consegue ter essa sensibilidade de entender de fato o que está Uhum. acontecendo dentro do outro. E aí, todo o desenrolar do trabalho não vai ser a mesma Nada, coisa. nada e morre na praia. Não vai ser bem sucedido. Não que não tenham homens bons, tem muitos homens bons E nessa tem área, mas aquela questão assim, até quando é marido e mulher, eu já vi muito isso. Às vezes a mulher está no tempo dela, no momento dela em ascensão, e ele não conseguiu. Rola uma competitividade na relação, sim. sabe? E isso é muito difícil, porque às vezes é só os dois olhar ali e falar assim, ó, eu vou apoiar ela a crescer agora, porque nós dois vamos ganhar com isso. A gente vai se E beneficiar, né? Os depois dois. ela vai me apoiar e eu vou subir também. Mas não Uhum. tem. Então acaba até a relação, ela começa a se perder por Sim. causa disso, eu percebo. Eu tô percebendo demais isso, Carla. Muito, muito, E assim, muito. e engraçado que não é culpa de ninguém. Sim, Mas isso não. está acontecendo, é um fato. Falha na relação. Eu acho que nem é falha da relação. Eu acho que as pessoas talvez não estejam conseguindo ser diferentes, porque houve um movimento de evolução na sociedade onde a mulher focou muito na carreira. Eu tô aqui a sua É. prova disso. Uhum. Você, né, focou muito na carreira e os homens, como historicamente já tiveram ali um caminho talvez um pouco mais facilitado, eu digo isso, não sei porque eu não tô no lugar de fala de ser um homem, mas eu digo Sim. que é o que aparenta no sentido do networking, tô falando, tá? No sentido do relacionamento, Sim. que é isso que eu disse pra vocês, isso é muito louvável a gente tá fazendo esse trabalho, porque tem que acontecer, as mulheres precisam se apoiar. Não tem que separar. Todo mundo tem que se apoiar. O homem apoia a mulher apoia o homem. Mas como as mulheres realmente estão um pouco mais marginalizadas ainda até hoje, né? Que bom que vocês estão dando essa visibilidade. Mas eu entendo que essa evolução aconteceu no quesito emocional. A mulher se desenvolveu mais, buscou mais Emocionalmente. caminhos, até porque a sociedade permitiu. Porque para o homem era muito. Não podia, o homem não podia chorar, o homem não podia fazer Uhum. terapia, o homem. Até por esse O machismo motivo. atrapalhou, estragou a carreira do homem. E aí, isso fez com que eles hoje estejam mais fracos. Emocionalmente mais fracos para Fracos lidar com essa com nossa essas postura. mulheres muito fortes. Isso. Que eles até se sentem mal, parece que assim, acham até que a gente não precisa deles. Sim. Olha pra gente como assim, eu vou caber na sua vida como? Isso. E não é essa questão, né, de Não não precisar. Não é essa Não, questão. não. Precisar, a gente realmente não precisa. Não pode falar isso, mas realmente. Temos alguns homens Mas aqui a no gente backstage. quer, né? A gente quer uma pessoa assim pra estar ali com um Sim, companheiro, uma companhia, né? Um uma companhia. parceiro, Não né? é que precise dele para pagar conta, mas se ele Não, quiser não, também pode não. pagar, porque a gente Sim, a gosta, gente tudo que a bem. mulher adora um dinheiro, então É, isso se daí- quiser, se quiser pagar, a gente aceita também. Até porque, né? Direito adquirido, né? É. Então, Mas, gente, eu acho que é natural. Foi acontecendo e hoje tá essa disparidade que talvez eles não estejam conseguindo lidar. E aí uma amiga minha me disse isso, ela falou, você tem uma energia masculina muito alta. Eu disse pra ela assim, isso não é energia masculina. Isso é
força, isso é coragem. Eu acho que é muito o que todo ser humano precisa ter. Mas a gente, na nossa condição feminina, eu vejo muita feminilidade em todas nós aqui. Exatamente, você não deixa de ser feminina. É que assim, como a gente não acha um homem também à altura para estar ali apoiando essa mulher 40 mais. Isso, Olha, não pode ir que eu tô aqui. isso. E realmente isso acontece. Não é. Acontece. Então, por isso, a gente acaba que, aí fala a energia masculina, porque o mundo não para e a Sim. gente tem que fazer, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que. A nossa vida Isso. não para. Até Aí, eu achar esse homem, eu é. tenho que correr com Mas a aqui- E vida. os não homens, eu acho que a sensação que dá é que quando eles conhecem uma mulher assim, né, segura, né, não é porque você é segura, não é porque você tem essa força, que você se sustenta, que você paga suas coisas, que você dá conta da sua vida, Uhum. não quer dizer que você não pode olhar para ele e falar assim, olha, hoje eu preciso de você, Sim, preciso estar aqui, sim. preciso disso, né? Isso não é em momento nenhum, porque isso para o homem, em um dado momento da vida, né, um período ali, foi visto como fraqueza, Uhum. né? E para a mulher isso não é fraqueza, Sim. né? Isso acaba enriquecendo Sim. mais, Aham. né, todo o conjunto, porque é um conjunto. Isso. E uma coisa, Camila, que a gente já está falando sobre isso, Uhum. mas eu vou perguntar, porque a gente pergunta para todas que sentam nessa cadeira. É a sua opinião sobre empoderamento. Olha, a palavra em si é muito bonita, não é verdade? A gente precisa empoderar pessoas, não só mulheres. Sim. Mas eu acredito assim, aí a gente puxa vários conceitos, como por exemplo o feminismo, né? E de onde vem o feminismo, as feministas, toda essa luta, se eu sou a favor, se eu sou contra, é um pouco isso, nesse sentido dessa pergunta, né? Isso. Eu acho que empoderar qualquer pessoa é necessário. E não acho que isso seja necessário, não precisa forçar, sabe? Eu acho que a partir do momento que você dá oportunidade da mulher falar, porque muitas vezes na minha vida eu fui calada, né, em reuniões, quando eu começava a falar, algum homem entrava no meio e cortava. Isso não foi uma nem duas vezes. Foi uma vida. Na vida. Foi uma vida. E embora as pessoas falem assim, ah, mas é mimimi. A gente sabe que não é, Sim. né? Sim. A gente sabe que não é. Mas assim, fato é que está mudando muito. E acredito que muito dessa mudança é graças a esses movimentos radicais. Concordo que precisa ser radical? Não concordo. Tem uma tendência a seguir pensamentos mais da paz ali, e até mais conservadores, mas que bom, né, que tivemos movimentos que ajudaram nesse sentido, porque a mulher precisava muito ser ouvida. E precisou, como ela não tinha voz, ela precisou gritar. Foi um pouco isso, foi um Isso. grito de desespero. Na história ali, ela não tinha como se encaixar, ela não tinha como... Foi do 8 a 80, Foi. né? E não teve que ser assim. E é assim que é assim que foi, é assim que às vezes ainda tá tendo que ser. É triste que tenha que ser assim, mas que bom que temos mulheres fortes a esse E ponto. corajosas, né? Corajosas, que tomam frente, que fazem por nós o que a gente talvez não tenha coragem de fazer. Sim, E é legal né? que assim, que eu vejo muitas coisas. Fala da ancestralidade. E Sim. quando uma mulher ela se liberta, você olha para trás a sua ancestralidade, quantas você está libertando. E eu acho isso lindo. Eu falo assim, porque aí você olha lá sua avó, aí a vida que elas tinham, aí eu olho e falo, poxa, olha, eu não preciso passar por aquilo. Sim. O quanto que eu cheguei, o quanto que eu conquistei. Então isso é muito bonito da Isso é gente muito ver. lindo. A mulher, ela tá conseguindo chegar nesse patamar, ela tá conseguindo ter voz ativa. E é aquilo que você falou também pra gente, que a gente não olhou o programa desse jeito, eu achei interessante. E que você tá falando que esse negócio... Essa sororidade. Isso. Vocês estão Isso. promovendo sororidade. Isso. Eu não vejo isso, vou te falar, em Ribeirão Preto.
É uma Tem vários movimentos competitividade. de mulheres, Sim. mas no intuito, que bom que tem, mas não com esse intuito. É. E Vocês é estão fazendo excelente ter esse feedback, né? Não, eu Receber achei esse- muito bonito. de Antes de enaltecer a começar, outra. ela Isso que vocês falar estão fazendo é isso. lindo. Vocês estão pegando um podcast e colocando a outra num pedestal. Sim. E isso, para nossa história de mulher, como todos os homens dizem, a maioria, né? Historicamente, o machismo impõe que a mulher tem sempre inveja de toda mulher, que a mulher não se arruma pro homem, se arruma pra mulher. Tem que ter a rivalidade, né? Apoia uma rivalidade Não, feminina. Isso já imagina. tá tão em desuso, gente. Pelo E contrário. é tão bom assim você poder olhar para uma mulher, né? Que nem olhar para Camila. Desculpa a palavra. Ela é foda. Ela é foda. Então, assim, é bom, né? Você conseguir olhar e enxergar isso na outra Isso. mulher. A força. Porque é isso. É você não ter nada, e ir sozinha. Eu peguei carona com caminhoneiro na estrada, muitas das vezes, pra ir conseguir ver minha família. Nossa. Porque como a família não apoiou, eu não conseguia ver a minha família. Aham. E não tinha internet, porque antigamente Né? não era assim, né? Nós estamos WhatsApp, falando de imagina. 2004. Em 2000 veio a internet banda larga, que era aquela discada que fazia aquele barulhinho. Você tinha que né? usar depois da meia-noite. É, que eu não tinha em casa, lógico, na casa da senhorinha, né? Né? Não tinha. Então tinha na Philips, que eu não usava sempre ali, super correto, não usava pra fins pessoais. Pessoais. Também não tinha nem jeito. Peguei carona com caminhoneiro já, de caminhoneiro, por Deus do céu, e pregando a Bíblia e falando que ama a esposa o caminho inteiro. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu me sinto muito abençoada. Muito abençoada. Tenho muita sorte. Sorte e eu acho que tem, né, as mãos de Deus ali que Muito. isso é fato. Eu sou uma pessoa que eu sou muito crente, assim. Acho que tudo tem também. o dedo de Deus na Eu nossa Eu vida. também. Até no rumo, nas decisões que a gente vai tomar, né? Sim. Eu acho que a gente precisa também falar sobre isso, né? Sim, eu sou muito, eu tenho muita fé. Eu acho que Deus está presente o tempo todo nos caminhos da gente, quando dá certo e quando não dá certo. É tudo pra já direcionar para o que é o objetivo dele com a gente Isso. aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu sou muito pé no chão e eu falo muito pra todo mundo que também tem essa questão de Deus, religião, tá muito sendo deturpada, especialmente dentro do business aí, do mundo corporativo. Tem gente vendendo mentoria de inteligência emocional e bota a religião no meio. Isso tá bem complexo, sabe, gente? E a gente tem culturalmente, o brasileiro, ele o ser humano é muito frágil e vulnerável. Sim. Né? Mas a gente tá num país né? Não é terceiro mundo, né? É um país em desenvolvimento, vamos dizer. A gente vive, nasceu num país que está em desenvolvimento. A nossa cultura ainda está longe de ser a cultura ideal. A gente ainda está se desenvolvendo em questão de valores, intelectualmente, Sim. organizando regras, ordem, justiça, tudo, né? Tá tudo muito aquém do ideal. E tem um sociólogo brasileiro que fez uma pesquisa em 2005, é Alberto Carlos Almeida, se não me engano o nome dele. Ele fez uma pesquisa e escreveu um livro, A Cabeça do Brasileiro. Que ele até repetiu agora o estudo e deve sair por agora o resultado, né? Que ele identificou que mais de 94% dos adultos brasileiros acreditam em destino e delegam ao destino muito da parte profissional e até mesmo financeira. E é um pouco preocupante perceber o quanto... Eu falo que uma coisa que é até interessante a gente trazer agora também, a questão do que eu acho que acabou financeiramente, economicamente, que destruiu o ano de 2024 no Brasil, na minha visão. E foi aquele aplicativo de apostas, o Tigrinho. Aquilo destruiu a economia do país. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Então, assim, eu vi, porque eu fico atenta às oscilações sociais, né, do comportamento humano e do consumidor. E várias pesquisas hoje, já no final do ano, confirmam que essas minhas suspeitas se comprovam, né? São coisas absurdas acontecendo, né? Você vê pessoas, assim, destruindo a vida, né? Jogos de aposta. Você tá ouvindo também? A vida financeira, Sim. né? A saúde financeira do Usando lar.
Bolsa Pra... Família, Sim. pra Agora fazer parece que não jogo vai de poder mais usar o aposta. Bolsa Família, né? O governo, mas o mesmo governo que agora viu que a coisa desandou foi o governo que permitiu entrar. Então, Exato. veja, né? Não poderia nem ter permitido entrar isso no Permitido. Brasil. Mas o Tigrinho não, ele é ilegal, nem foi permitida a mesma entrada dele. Enfim, o que eu entendo? Eu entendo que as pessoas ainda não têm uma mentalidade forte para saber lidar com certas propostas que o mercado faz, né? Então, essa proposta de dinheiro fácil, ela cola na cabeça do brasileiro. E ele fica atrás disso. Como que eu ganho dinheiro fácil? Aí tenta um, não deu certo, ele vai atrás do outro. Aí vem o marketing digital e fala, mas agora dá pra você ficar rico. Agora dá pra você ter uma Porsche. As pessoas ainda não têm instrução e sabedoria o suficiente. Pra lidar. As pessoas ainda são iludidas, Uhum. né? Então, essa questão do estar na rede social, de acreditar em tudo que você vê na internet, né? Que vem uma pessoa e fala assim, não, agora eu vou direto, você Sim. abre lá o Instagram, né? Agora eu vou revelar pra você como você, né? Você já descreveu a copy que eles. Sim, você falou a palavra que resume tudo. Ilusão. Ilusão. É a mentalidade da ilusão, de querer sempre buscar um herói que vai resolver tudo. É. Só que, ok, aí você vai crescendo, vai amadurecendo, fica adulto, vê que, tá, não é bem assim. E aí você entende que não tem um herói, né? Que é você por O si herói é mesmo. você, o herói é É. você. Aí vem aquela sensação e o sentimento que é desenvolvido com a maturidade da autorresponsabilidade. E às vezes esse sentimento e essa não vem, né? Às vezes tem gente que tem uma Né? dificuldade ali de. E às vezes nem ajudando, né? É. Porque a pessoa acredita tanto naquela, né, aquela trajetória dela, Sim. que ela tá predestinada a ficar rica, né? Isso. Ela acredita. Então, é essa questão da mentalidade. Tem um outro estudioso que eu adoro, que é o Hofstede, Gur Hofstede. Ele tem um estudo que ele faz anualmente há muitos anos, no mundo inteiro. Se você procurar e colocar no site lá as 6 dimensões das culturas, né, dos países, você vai chegar no site do Hofstede. E ele replica a mesma pesquisa em todos os países, assim, não todos do mundo, mas em muitos países do mundo. E ele coloca 6 valores como base para todas as culturas. Então, por exemplo, a tendência da pessoa evitar correr risco, né? Então tem gente que tem cultura que tem mais facilidade para correr risco, culturas que já são mais agressivas, que lidam bem com o desafio, né? Pessoas, países, nações que estão mais desenvolvidas nesse quesito da lidar bem com a incerteza. Outros não lidam nada bem com a incerteza, gosta de segurança, procura se manter e tal. Então são várias dimensões, são 6, né? E assim, se você pegar o mapa mundi no site, dá pra ver certinho, assim, ele colore. É lindo, assim, visualmente. Depois a gente pode até, se tiver como a gente encaixar, editar no vídeo e colocar, seria legal para as pessoas verem, Tá. assim. Como visualmente dá pra gente ver as diferentes nações e o comportamento. E como geralmente as nações desenvolvidas tendem a ter a mesma cultura. Tendem a ter o mesmo comportamento Mesmo cultural. comportamento cultural. Então, a questão dessa ilusão do brasileiro ser muito emocionado, Ai, o brasileiro é emocionado, né? né? Meu Deus. De ser um pouco iludido. Então, tem essa questão que ela se comprova assim, né? Mas a gente tem muito ponto positivo, muito ponto. Sim, Por exemplo, essa sim. questão do marketing mesmo, que veio trazendo, prometendo essa riqueza toda. A gente adaptou dos Estados Unidos, né? Que é um país que tem essa cultura muito individualista. E a gente já é uma cultura mais voltada para o coletivismo, um pouco mais, não 100%, né? Mas fica mais no meio tempo, da colaboração. O brasileiro é mais povo, é mais coração, mais colaboração. Isso. Então a Mais gente calor, né? A gente viu no Rio Grande do Sul que aconteceu, como que viu a ação que das lindo, pessoas, né? A elas começam mobilização, né? agir para É... buscar, não espera o Não, governo total, resolver, Carla. corre atrás, Nessas horas a gente vê com clareza, né? com os Sim. jet Jet skis skis. deles Foi. mesmo, pegando, indo lá buscar. Ajudando. Então, Muito, isso muito com barco, né? Fazendo o que É... dava ali para ajudar as pessoas, né? Isso, foi muito bonito. E foi é muito isso, a gente lindo. sente que é isso. O brasileiro é um povo. E muito sofrido também, né? É. A gente sofre bastante. Nossa, de... É. Camila,
Você atua bastante na área de gestão de pessoas, marketing digital. Uhum, Amo essa área de realmente me uhum. identifico. Eh, quais são as maiores queixas? Ah, tá. Meu. Eh, dentro, né, dessa sua atuação com gestão de pessoas, marketing digital, Uhum. quais são as maiores queixas? Vamos lá. Gestão de pessoas, se a gente pegar na parte de colaboradores, é engajamento. Engajamento, clima, nessa parte cultural mesmo, das pessoas não estarem conseguindo se alinhar à cultura da empresa. A maior queixa, eu diria que é engajamento, tá? E muitas das vezes, o problema de engajamento, ele reflete um outro problema que está mais relacionado a problemas da liderança. Muitas das vezes porque a liderança não tem definido ainda a cultura que ela quer desenvolver e replicar dentro da empresa, Dentro da empresa. né? Então, às vezes é um problema da liderança, às vezes é um problema da liderança estratégica dos proprietários, de quem fundou ali a empresa, que não definiu, que não fez esse planejamento, e é possível ser feito também com a empresa com o carro andando. Dá pra gente fazer essa adaptação no meio do caminho. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é que o líder, ele é o espelho do funcionário. Então, o comportamento do liderado vai ser o comportamento do líder. Então, se esse líder não está à frente do negócio, não demonstra a execução do processo, não trabalha junto, não pega firme, não está lá todo dia respirando a empresa, esse liderado vai se sentindo, o líder direto, no caso dele, né? Ele vai se sentindo no direito de ter o mesmo comportamento, de distanciamento emocional da empresa. E a atuação desse líder é muito difícil, né? Porque Muito, ele encontra muito. ali desafios, todo dia ele encontra Uhum, barreiras, né? exato. E esses líderes, quais que são os maiores desafios que você identifica que eles enfrentam no dia a dia? Hoje, eu diria que é a comunicação. Eles estão tendo dificuldade de se comunicar com os diferentes perfis de pessoas, faixa etária, que a gente tem diferentes gerações dentro das empresas. Também questões relacionadas à tecnologia, Uhum. né? Muitas das vezes ele não tem esse preparo e a empresa também não fornece um preparo, um treinamento, né? Então, hoje, as empresas, lógico, as que eu atendo, as que me procuram, elas procuram no sentido de solucionar, de resolver o problema. Então, a gente atua para treinar e desenvolver esse líder. É claro que aí a coisa começa a funcionar de uma outra forma. Posso falar a realidade? A realidade é que geralmente o líder acha que ele tem que mandar. Os líderes, eles ainda têm a mentalidade do gestor antigo, Sim. que eu preciso manter a ordem pela imposição. Manda quem pode, Obedece quem tem juízo. E às vezes vira uma briga de ego. Sim. Do líder, do gerente, do proprietário com quem tá abaixo dele. E não é para ser uma briga de ego. É para ser um trabalho em conjunto. Então, quando eu começo a implementar reuniões constantes, onde todos se ouvem, se escutam, né? E a gente consegue colocar dentro dessas reuniões um pouco mais de clareza, e aí eu ensino melhor como se comunicar, de uma forma não ofensiva. Com um pouco mais de clareza, colocar o que ele deseja, o que ele precisa de fato, a gente começa a amenizar. Porque quando um dos dois ali dá um passinho para trás, nesse enfrentamento, a coisa vai aliviando. Calma, né? Acalma, né? É aquela questão da comunicação violenta que você falou, do apaziguado. Foi uma expressão que você usou que eu gostei. É você não é quebrar. Você falou uma expressão que eu gostei bastante. Encerrar, Você desarmar. desarmar. Isso, Você desarma o outro. Porque às vezes o cara não espera, gente, mas o dono da empresa tá vindo aqui falar que o problema é dele. Tá vindo aqui falar pra gente que ele reconhece que ele precisava. Falha, né? Que ele tá reconhecendo que ele a falha falhou. dele. Aí todo mundo fala, nossa, tem alguma coisa diferente acontecendo nessa empresa. E ele já ganha a atenção. Isso. E não tem como você respeitar alguém sem... Não tem como você, primeiro, ver o líder, né, como um profissional, se você não tem admiração. É preciso inspirar. O líder tem que ser inspirador, gente. Hoje em dia não tem mais essa, sabe? Não é só a hierarquia que garante o respeito.
tem que Eu inspirar. acho que para qualquer tipo de relação na vida, né, Camila? Eu acho que a admiração, eu acho que é uma coisa que não pode falhar, né? Uhum. Eu acho que você admirar a outra pessoa Sim. é o que faz você se motivar, se inspirar, né? E Uhum. querer seguir aquela pessoa de alguma Uhum. forma. Sim, Eu acho sim. que é bem isso ainda. A gente precisa. É tudo analisado com muita cautela, porque cada caso é um caso. Sempre o buraco é mais embaixo, então a gente faz muita reunião para entender o que está acontecendo, né? Mas de uma maneira bem geral, é isso. Os problemas ali maiores são de engajamento, da liderança, de faltar uma postura mais assertiva. Uhum. E quando o líder não é agressivo, ele é passivo, tem muito também, viu? Nossa, liderança passiva. Ixi, Tem eu boca começo pra a nada, né? não quero fazer reunião pra quê? Pra evitar falar do problema. Sim. Então, melhor, vamos deixando, vamos esquecer. Quem sabe Deixa a água passa. levar, deixa a água passar embaixo da Quem ponte. sabe, se deixar pra lá, uma hora ele melhora sozinho. Não vai melhorar sozinho, gente. Só digo isso. Não Não melhora vai. sozinho. Tem que conversar. Tem que chamar pra conversar. E é difícil, né? Conversas difíceis precisam ser ditas, né? É. A verdade precisa ser dita. E é esse o medo dos Tem jeito, líderes. não tem jeito fácil de fazer, né? Não. Tem que ser feito e pronto. Tem. Ô, Camila, o que é uma empresa autogerenciável? A empresa autogerenciável é um tema que, gente, olha, eu gosto muito, porque tá em alta, mas vamos combinar, isso não pega no Brasil. Empresa autogerenciável é um conceito que criaram aí no Brasil, meio ligado a essa tendência das empresas aí norte-americanas, Vale do Silício, que é aquela empresa que se toca sozinha. Não precisa nem de um gestor. Não tem nem hierarquia, vamos dizer assim, né? A coisa anda por si só. Por quê? Porque você implementa processos muito bem sucedidos, tudo muito bem alinhado, deixa todo mundo muito bem comunicado do que ele precisa fazer. Seria o caso da Google ou não? Lá funciona, ainda não é bem uma empresa autogerenciável, mas eu acredito que lá eles são um exemplo. São um exemplo de comunicação, de processos, que as coisas funcionam, de inovação. São um exemplo em todos os sentidos, mas inclusive nessa questão de marketing digital, se você for pegar as grandes detentoras da tecnologia hoje, que são a Meta e o Google, né? TikTok depois ali também, mas Google com YouTube, a Meta com Facebook e Instagram, são duas empresas totalmente diferentes. O YouTube e a Google são humanizadas. A política deles é outra. A Meta segue uma linha que eu discordo Totalmente diferente. completamente. Muito. É uma empresa um pouco mais essa que a gente estava falando anteriormente. Quem pode obedece quem tem juízo. Exatamente. Na força, não é no jeito, Uhum. é um pouco isso. Que coloca tudo para. Nós temos, né? Melhor empresa para se trabalhar, tipo aquele GPTW, aquele selo no Brasil, né? Sim. Às vezes a empresa tem o selo, mas lá dentro mesmo. A coisa acontece de outra forma. Né? Às vezes é tudo muito bonito no projeto. Isso. É Na tudo teoria. muito bonito na teoria, né? É tudo muito bonito ali nas reuniões a quatro paredes, né? Isso. Mas o negócio acontece de uma outra forma. Na Meta é assim, funciona assim. Eles teoricamente são perfeitos, mas não é assim bem que funciona. Isso é o que seria o conceito da empresa autogerenciável. Mas no Brasil, como é que funciona isso? A galera tá usando isso para vender curso e consultoria. Ó, eu vou transformar a tua empresa numa empresa autogerenciável. Não vai, porque o cara tá atendendo o senhorzinho do hot dog. Não é a cultura. É a pizzaria da Dona Maria. Sabe? São empresas pequenas que estão sendo iludidas para que tenha um método. Vem cá, porque eu tenho um método da sua empresa ser autogerenciável. Porque qual é a maior queixa? Aí a gente entra na queixa agora do empreendedor, do empresário, né? Da empresária. O que a empresária quer? Ela quer o quê? Voltando. Corta aí. Faz o corte. Gasguei. Então, qual é a maior demanda da empresária? Ela quer delegar. Ela quer delegar porque ela tá exausta. Muitas das vezes ela é mãe, cuida dos filhos, tem marido, tem 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, ela quer aprender a delegar tudo que tá dentro da empresa para ela ficar só com os lucros. Então, é o que todo mundo quer. Só que, na real, para você chegar nesse nível, você tem que ter estruturado a empresa de uma forma que todos os processos estejam muito bem catalogados, comunicados, né, treinados por todos os colaboradores. Que esses colaboradores saibam exatamente a sua função ali, a atividade.
né? Que tudo esteja caminhando de um jeito dentro Ou da empresa. seja, a perfeição que não existe, né? Vamos pensar, o tempo Que para não esse tem. cara estruturar essa empresa desse jeito que eu tô falando não vai ser rápido. E vende. Tem uma pessoa que vende só um curso, que é esse curso aí, empresa autogerenciável. E aí Eu ele vai tenho visto ensinar. uns memes muito engraçados. Você falou agora da empresária, né? Que ela quer demandar, né? Por conta da demanda da vida mesmo, né? Tenho visto uns memes muito engraçados no Instagram, né? As meninas que saem da CLT, né? Para empreender. Empreender, assim, ou loja de roupa, ou então no seu próprio... beleza, né? No ramo da beleza. E elas colocam lá, né? Eu saí da CLT porque eu não queria mais trabalhar 8 horas por dia. Agora eu trabalho 24 horas. Tá, ai, gente, e tá uma Sem final de semana e sem feriado. É quase que isso. e é isso também. Outra cultura que tá na moda, do Ai. empreendedorismo. Sim. Como se isso fosse uma solução para o problema CLT. Gente, empreender é uma outra classe de trabalho, que é diferente da CLT, que não tem nada a ver e que não é garantia de nada. Sim, de nada. De nada, nem de Mesmo- sucesso, nem de felicidade, nem de Mesmo dinheiro. porque o empreendedor... De dinheiro, menos ainda. Menos- né? O empreendedor, ele tem isso move ele, e é uma coisa engraçada, porque às vezes ele começa algo ali, um comércio. Eu tenho até um amigo que é assim. Dali, ele já viu a possibilidade de fazer outra empresa e ganhar dinheiro também com aquilo, dependendo da Olha, demanda. sim. Sim, é uma pessoa inteligentíssima. Legal. E aí você olha, como? Ele não vai, ele caça daqui a pouco ele começa outra empresa, e ele vai atrás. O empreendedor é isso, o que move ele é isso, vida é isso, movimento. E isso. aí você vai desse jeito, não tem Aham. como. Aí esse negócio de autogerenciável Pois é. vai ter. Uma hora chega, né? Mas você vê, as grandes empresas que a gente acompanha, chega uma hora que ela vai lá, cria um conselho. Aí você, dono da sua própria empresa, você vai participar do conselho. Algumas reuniões, assim, para ajudar na tomada de decisão, para ser um palpite. Sim. Mas, né? Mas ali, olha que legal. E tá ali caindo na tua conta, lindo. Mas quantos anos de chão, quanto estudo. Porque é isso que o cara tá dizendo. Para você chegar nesse nível, seria uma faculdade. Ele tem que ensinar uma faculdade de administração para esse. Então, Sim. Como que cabe isso num curso? Como que ele promete? Como ele vende? E é a promessa do dinheiro fácil, por exemplo, né? Virou uma forma. Hoje, no marketing digital, existem 3 coisas que vendem igual água. Com muita facilidade. Se você quiser ganhar dinheiro, aí ó, receita para ganhar dinheiro. É só vender Ah. uma dessas 3 coisas. Hashtag olha a dica. Olha a dica, gente. Ó, mas não recomendo. É você vender dinheiro fácil, como ganhar dinheiro. Isso dá dinheiro. Vender como ganhar dinheiro dá É dinheiro. as chamadas lá, né? É. Hoje eu vou revelar. Isso. Emagrecimento. Qualquer coisa milagrosa aí que você for vender para emagrecer, vai dar muito dinheiro. E relacionamento. Resolver problemas de relacionamento. Ah, isso aqui é batata, isso aqui teu marido vai ficar, ó. Então, Fica louco. isso. Relacionamento, emagrecimento e ganhar dinheiro. Isso daí são 3 coisas que é... E, infelizmente, por isso que isso atrapalha um pouco... O que não entra nada na venda consciente. Não. E isso atrapalha muito a questão do marketing digital hoje, porque eu vejo, e tem pessoas que relatam isso. Ixi, não é uma não, são várias. Ah, fulano porque não entende? Ah, fulano, o vizinho tá milionário. Esse negócio tá fazendo marketing digital. Aí você já pode saber que tem coisa. Ali tem. Tem. É certo que tem. Pode até ser marketing digital. Mas o que é que ele tá vendendo para poder conseguir ficar milionário? Rápido. Né? E é o que a gente chama de nicho black. Os black hats, né? E eles chamam... É um mercado negro. É um mercado Não é à negro. toa que tem tantas pessoas. Às vezes a gente olha e a gente fala assim: essa pessoa enriqueceu com isso. Não é só com isso, né? É muito delicado. Porque quando eu conversando com uma colega esses dias, falando que trabalha na área de marketing digital, nossa, meu marido também. Nossa, mas eu comentando, né, que 2024 foi um ano, ela não mora no Brasil, um ano difícil e tal. E ela disse assim, mas meu marido trabalha, nossa, tá tão bem. Em 6 meses e ela tá viajando, né? Tá o mundo todo. milionária. O mundo todo.
E eu não a gente não pode julgar. Isso é uma coisa que eu aprendi a não julgar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu não conheço a história e a realidade, eu tendo, como todo ser humano, a avaliar com o meu histórico de experiência e de vida. Uhum. Que não é pouca coisa, né? Porque eu já passei uns apertinhos. Sim. É. Então, eu te falo, não existe isso não. Não dá pra ganhar dinheiro. Ah, mas o que ele faz? Vende uns leads. Ele vende lead. Ele pega lead e vende lead. Não fecha a conta. Não Né? fecha. É triste porque, às vezes, a própria esposa não sabe o que o marido O que faz. o marido faz. Quando ela vai se dar conta, já a bomba já explodiu. E a já... mesma coisa, o meu cunhado comentando da história do vizinho. O vizinho tá milionário agora, ele tá com um carro assim, e depois eu falei, olha, não fique com inveja. Não Não, tenha. não brilhe os Não olhos. fique, não fique, não fique. Não queira nem saber. É. Eu não quero nem saber. É a diferença. A gente estava falando de gostar de dinheiro, né, Camila? Mas essa é a diferença entre você gostar Sim. de dinheiro e batalhar pelo dinheiro, e Exato. você tá fazendo, gostar tanto de dinheiro que você chega ao ponto de, Uhum. né, fazer isso de forma aí muitas vezes ilícita, né? Não, nossa. Eu falo que sempre gostei de dinheiro e de cálculo, de fazer conta. Mas mesmo gosto da área financeira, não trabalho com essa Uhum. área em empresas, mas eu adoro investir, eu mesma, eu Camila, né? Mas o que me moveu sempre mesmo foi resolver o problema das pessoas. Eu acho que, mas para além disso, é a questão da base mesmo dos valores, né? É o que faz com que a gente não se corrompa. Não se corrompa. Porque isso. a facilidade, ela existe mesmo, gente. Sim. Mas existe. Não, Isso é tá fato. aí, né? A primeira pessoa que falar ali no pé da sua orelha, olha, eu tenho, e se você já tem uma tendência, então vambora. Não, e eu posso te falar, até para esse mercado aí também, não deve tá começando a ficar difícil, porque eu acho que já tem tanta gente querendo, Tem. tem tanta gente com facilidade para se. Estamos vivendo um momento complexo, né, da humanidade, onde os valores estão esvaziados, assim. E eu acho que tem muita gente indo aí para essa área. Daqui a pouco a concorrência também não vai estar nem compensando, viu? Então, para daqui te a pouco, falar que porque quando não é. o nosso pão, ele não se multiplica, não. Ele só vai dividindo, né? Uma hora acaba. Assim, é ótimo. É verdade. É ótimo. Ah, Mas é isso, gente. Não é fácil. gente, que papo agregador, né? Gostoso, assim. Foi Ai, que bom muito que vocês interessante. gostaram. Gostei Hoje nós muito. aprendemos muito. E Ai, que Camila, bom. você tem algum convite para fazer pro pessoal? Tenho. Quero fazer um Ah, convite. essa é a sua hora. Pra você, mulher, pode mais. E se tiver algum homem também assistindo, também tá super convidado. Vocês que estão aqui nos assistindo, quero vocês também lá. Eu criei, é um projeto que eu já tenho há algum tempo, tenho vontade de criar um projeto social, e aí eu pensei, por que não criar algo dentro do meu trabalho já? Então eu tive essa iniciativa e estou montando já um grupo de mentoria, vai ser mentoria em grupo, tá? Uma vez por semana, para trabalhar comunicação, gestão e inteligência emocional. Legal. Então vai ser um grupo, uma mentoria em grupo, semanal, começa já na próxima semana. Quem tiver interesse. Quero participar, já quero. Ai, que tudo! E ao vivo comigo, não vai ter nada gravado nem nada, né? A gente vai fazer gratuito, 100% gratuito, tá? É possível, tô definindo ainda a data, mas é possível que seja toda segunda-feira, ou às 7 da manhã, ou às 8, ainda tô definindo essa data. E aí tem uma comunidade que eu abri no WhatsApp, que agora tem as comunidades onde ela permite muitas Enviar pessoas se novidades, inscreverem, né? se inscreverem. A capacidade de armazenamento ali de contatos de pessoas dentro da comunidade ela é gigantesca. Então eu coloquei ali por isso no WhatsApp. Onde eu vou enviar todos os dados certinho, tá? Legal. Da data, horário e os temas também da mentoria. Muito né? legal. Então, o próximo tema, o primeiro tema vai ser comunicação assertiva. Já temos o tema. E aí eu quero convidar vocês, todos vocês, Já estamos lá. e divulguem. Eu preciso que mais pessoas tenham acesso. Porque eu adoro. Participem, né? É agregador, é enriquecedor. E eu gostei muito da iniciativa. Que bom, obrigada. E eu quero muito fazer mais projetos com mandar vocês. para mais mulheres, né? Porque a gente quer trazer mais mulheres para esse tipo de coisa, de movimento, né? Movimento, Isso.
Tudo que é bom acaba, né? O papo tava tão gostoso, né? Fluiu. Acaba. Mas o Senão, Hélio, daqui a pouco o Hélio bate daqui a na pouco o gente. Hélio desliga as câmeras. Vocês fiquem aí conversando, suas doidas. Gente, mas que pena que tá acabando e eu quero muito agradecer, viu? Ai, Essa oportunidade da gente estar juntas, Nossa, muito bom. conversar, se conhecer melhor, né? Até saber da história um pouquinho de vocês, depois eu quero conversar mais. Vamos marcar. Vamos, De nos vamos marcar encontrar um mais café, vezes. conversar. É porque é muito bom essa troca, né? Com Essa troca de certeza. experiência. Às vezes a gente acha que não, mas a gente tem tanto em comum e a gente não sabe, né? É, olha só. é verdade. Aqui, quanto a gente já descobriu Então, uma nessa coisinha noite? aqui, outra Da ali. cidade pequena. É tudo. Da fase todo do mundo- relacionamento, de estar sempre das buscando ali, fases. tem que pagar os boletos, não dá É. pra focar no relacionamento. Mulher, muita muita coisa em comum. É muita coisa, é muita coisa. Coisa boa. E às vezes a gente acha que não, mas é muito. A história. A história ali é uma história paralela, né? É. A gente viveu quase que a mesma história, porém, uma numa Isso. cidade, outra na outra, né? Que foi esses desafios, né? Que foi. Eu também tive, assim, uma criação, assim, bem rígida, né? Uhum. Era meu pai e eu tenho 4 irmãos, né? Então, assim, desses 4 irmãos, eu tenho. Eu, que sou mais nova que eles, e tenho a minha irmã, que é mais nova que eu, né? Uhum. Então, assim, eu sofri muito, assim, Imagino. na adolescência. Até você ter a sua autenticidade, quanta culpa você deve ter tido. Menina, tipo, era terrível, assim, sabe? Não Também. tinha esse negócio de Também. ficar saindo, indo em festinha, indo em aniversário de Imagina. colega, eu ia. Era bem assim, era bem... Eu também fui criada só com homem, né? E meu pai sempre minha muito mãe- rígido, Minha né? mãe foi embora, eu Olha. tinha 7 anos. Ai, gente, e a gente tem aí que fazer um episódio só falando dessas coisas. Não fui é? Tá criada vendo? só com Ai. homens. Então, assim, a minha força, eu acho até vem disso. Olha, tá vendo? Do masculino. Só que eu sou feminina. Eu sou a única Sim. mulher na família, até hoje. Eu chego na casa do meu pai, parece que é sempre igual. Eu olho assim, eu tô cheia de homens em volta e só eu de mulher Só naquela você. casa, Que sempre. coisa, olha Aí que eu falo, olha memória. que engraçado. Coisas que não mudam, É. né? É. Ai, Mas isso vem a força da gente, a resiliência. Ela vem disso. Eu sou muito grata. Mesmo assim, eu sou agradecida da minha família, meu pai, tudo assim que ele passou pra gente. Também fui criada desse jeito que a Cíntia falou. Saía da escola, o meu pai já estava esperando na porta da escola. E você era mais certinho, porque eu era assim, mais Eu era certinha. Eu tinha uma certinha. irmã mais ousada que ela pulava janela pra ir pra Eu era balada. certinha. não, eu era medrosa, É, eu tinha eu era assim medo. As também. vezes que eu fiz não deu certo, porque eu não sabia Nossa, mentir. Eu também, se eu fizesse, morria ia ser uma de vez só, ia medo. dar super errado. Não Então, deu certo, Eu não lembro de deu. uma vez eu tava na escola, não sei se era reunião de pais, eu não lembro o que que era. E eles me passavam tanto medo, assim, que a minha mãe saiu de perto de mim pra ir na diretoria resolver alguma coisa. Quando eu olhei que eu não vi minha mãe, menina, eu me desesperei, assim, de um tanto. E eu chorava, Imagina. assim, sabe? Falando, cadê minha mãe? ô Você acha dó, essas é. coisas? Não foi fácil esse caminho da gente se Ai, tornar não foi, né? essa mulher. Não foi Não fácil. foi fácil. Recordar é viver, né? É. A gente Mas, olhar gente, pra gostei nossa demais. história. Eu gostei demais dessa noite. Pra mim Nossa, foi um Camila, foi carinho no demais. coração. Eu quero agradecer muito sua Eu também. presença, você ter aceitado Obrigada. esse convite. Nossa, foi eu tenho certeza que o pessoal em casa vai gostar muito que também. bom. É, e Tomara. Faço votos. Eu também. E foi muito Quero legal. Eu quero te agradecer de agradecer. coração. Foi agregador para Que nossa bom. vida. Bom. E vamos fazer a sua mentoria, pode ter certeza. Ê, Essa bora! mentoria vai ser babado. Não, a eu gente quero- já eu tá quero lá. Babado. participar. É isso aí. Então, chegou ao fim mais um episódio do 40 Mais Pode. E o canal, né? Vamos acessar o canal, se inscrever. Eu quero que você peça Nossa, também, né? isso. Para suas Vamos lá, seguidoras. sim. Entrar no canal do YouTube, se inscrever e acionar o sininho Aciona que o toda sininho. quarta-feira, Camila, às 20 horas, vai ao ar. Semana que vem, né? É esse Uhum. papo maravilhoso aqui que tá indo ao ar. Que É isso. legal. Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode.